Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem, que estejam conseguindo vencer mais esse dia da quarentena e do isolamento social. Eu estou aqui novamente dando continuidade ao vídeo que eu postei ontem, propondo como uma alternativa para esse nosso tempo tão difícil, um exercício de apreciação musical, dedicado especificamente à apreciação da Paixão segundo São Mateus, um oratório escrito pelo compositor alemão Johann Sebastian Bach. Ontem eu falei um pouquinho sobre a Paixão e falei sobre o coro de abertura desse oratório. Um coro que é muito bonito, que apresenta toda a força sonora do conjunto que o Bach projeta para essa música. E hoje eu gostaria de propor a vocês o exercício de apreciação de um outro trecho dessa obra, que tem um trecho formado por várias pequenas partes. É um trecho de ação, um trecho onde a gente tem efetivamente o diálogo entre personagens, um trecho da segunda parte do oratório, quando a gente tem a presença de Jesus diante dos sacerdotes e de Pôncio Pilatos. Nessa cena, nós temos a narração do evangelista, que é feita à maneira de um recitativo. É como se ele falasse cantando. E esse recitativo ele tem como o próprio nome sugere, ele é uma recitação. Esse falar cantando é uma espécie de recitação que era bastante comum na música vocal do século XVI, XVII. E além do recitativo, da participação do evangelista, que é aquele que narra propriamente a história, a gente tem a participação de personagens que falam em primeira pessoa, como é o caso de Jesus, como é o caso de Pôncio Pilatos, das servas e de Pedro, que nessa cena acaba assumindo um certo protagonismo. Eu quero propor a vocês que nós possamos ouvir hoje um trecho de recitativo, ou seja, um trecho no qual a ação da história se desenvolve. E esse trecho ele é pontuado, ele é finalizado por uma ária. A ária é um tipo de música no qual o falar cantando é substituído pelo cantar falado, ou é substituído pela primazia da música em relação ao ritmo natural da fala do texto. É onde nós temos efetivamente um canto medido, mas ao mesmo tempo livre da estrutura rítmica da fala, né? Essa área, ela se apresenta como uma espécie de reflexão, de pensamento sobre a cena que a antecede. E nessa cena, para além da própria participação de Jesus e dos sacerdotes e de Pilatos, a gente tem a conclusão dela pela participação de Pedro, do apóstolo Pedro, que acaba então por negar a Jesus por 3 vezes, quando ele é indagado se ele conhecia aquele que estava sendo acusado dos crimes, né? Se ele conhecia Jesus. Pedro se assusta diante de toda a situação e, com medo de ele próprio acabar perdendo a sua vida como um cúmplice daquele que está sendo acusado do crime, e ele, acuado diante dessa situação,
tão difícil, ele acaba então por negar a Jesus, como Jesus havia predito no momento anterior da história, no dia anterior, né, antes dele ser preso, antes da prisão, logo durante a Santa Ceia, Jesus diz a Pedro que ele, até o final do dia, acabaria por negar Jesus 3 vezes. E Pedro fala: não, eu jamais faria uma coisa dessas. Mas depois, diante de uma situação como essa, como ela se configura, isso acaba acontecendo. E quando Pedro então escuta o galo cantar, ele se lembra daquela profecia que Jesus tinha realizado, e ele chora. Diz o texto de São Mateus, que quando Pedro se dá conta e que ele se lembra daquilo que Jesus tinha dito, Pedro então chora amargamente. E a área que finaliza essa cena, ela é uma área bastante emocionante e ao mesmo tempo muito ela é muito carregada de sentimento. Ela é pensada justamente para representar essa ideia do arrependimento, né? O texto da área fala assim: tem piedade de mim, Deus meu, observa o meu pranto. Eis que meu coração e meus olhos choram amargamente diante de ti. Tem piedade de mim. Esse arrependimento, que é um sentimento tão recorrente na vida do ser humano, ele alcança aqui uma forma de expressão tão sublime, tão bonita. Essa área, ela é uma das páginas da história da música mais celebradas, por sua beleza e ao mesmo tempo a sua simplicidade. A gente tem aí tão poucos elementos. A gente tem um violino solista, uma voz solista de contralto e o acompanhamento de uma pequena orquestra de cordas. São poucos elementos presentes na constituição da música, e apesar dessa simplicidade, dessa singeleza, ela é tão tocante, tão emocionante, tão sublime. É uma música que vale a pena ser ouvida, não só uma vez, mas 2, 3, 4, 20 vezes. É uma música que a gente pode ouvir de joelho. Aqueles que a escutam não precisam ter necessariamente uma motivação religiosa, não precisa se colocar no lugar de Pedro para pedir perdão a Jesus ou a Deus, mas essa é uma música que a gente pode pensar como a representação do nosso arrependimento e do sofrimento decorrente desse arrependimento para qualquer situação da nossa vida. É claro que no contexto da narrativa da paixão, ela ganha esse significado específico, né, do arrependimento em relação aos personagens que estão aí e às situações que estão aí postas, mas ela ganha uma carga dramática extremamente grande, pesada e forte, né? É uma música pela qual os meus olhos já suaram bastante. Eu imagino que aqueles que não conhecem, ao ouvirem, certamente vão se emocionar bastante. Eu recomendo que vocês escutem o trecho do recitativo, que acompanhem a narrativa histórica que está aí colocada, e que sigam esse recitativo até o momento dessa área tão bonita. Inclusive para que vocês possam perceber a diferença entre os gêneros, né? Entre o que seja um recitativo, entre um falar cantado, e entre a área, que é o cantar, esse cantar falado, né? Eu espero que vocês possam aproveitar esse momento de apreciação musical e que a gente possa se ver amanhã novamente. Eu tenho um último vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês, propondo a escuta de um outro trecho da Paixão. Quero lembrar que
a escuta desses pequenos pedaços não substitui a escuta da obra como um todo. Então eu deixo aqui lançado o desafio que vocês possam escutar essa paixão inteira do começo ao fim. A música, como eu disse, é muito bonita do começo ao fim. Ela nos surpreende, nos emociona. Ela é algo que a gente pode colocar no nosso repertório do dia a dia. Deixo aqui o meu abraço para vocês e espero que vocês fiquem bem e fiquem em casa. Até breve.